Oi, pessoal! Sabe aquela sensação de que a internet que a gente usa todo dia não é mais a mesma? Parece que ela está passando por uma transformação e que não é só uma mudancinha, não. É quase como se fosse o fim de uma era. Hoje, a gente vai tentar entender por que o nosso espaço digital parece tão diferente e o que exatamente está nascendo no lugar dele. Essa frase aqui resume tudo, né? A ideia não é que a internet vai acabar, que vai desligar, mas ela está virando outra coisa. Aquela web que a gente conhecia, que era um lugar de descoberta, de conexão, está se transformando em algo completamente novo, que funciona com uma outra lógica. Então fica a pergunta, né? Aquela internet que a gente cresceu usando, já era? Essa sensação de que o espaço digital não é mais o mesmo, ela é real? Vamos investigar o que foi que mudou e, mais importante, qual é o nosso lugar nesse cenário todo. E para começar a entender essa mudança, a gente precisa olhar para um lugar meio inesperado: a ficção científica. Mais especificamente, o cyberpunk. Porque, por incrível que pareça, a nossa vida online hoje em dia está muito parecida com aquela visão de futuro meio distópica dos anos 80. A essência do cyberpunk é esse contraste: high-tech, low-life, ou seja, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Pensa só, a tecnologia avança de um jeito absurdo, mas, ao mesmo tempo, a qualidade da nossa experiência de vida parece regredir. Nossos espaços digitais, que antes pareciam uma fronteira de liberdade, hoje parecem controlados, até meio hostis, mesmo com toda essa tecnologia incrível. Para entender bem essa transformação, vamos usar uma metáfora que ajuda muito: a evolução do mapa de um videogame. A história da internet pode ser contada como se a gente tivesse passado por diferentes tipos de mapas de jogo. Lembra da Web 1.0? Era como um mapa pequeno, tipo de um jogo antigo, finito, dava para explorar e conhecer. Aí veio a Web 2.0 e virou um mundo aberto, gigante, construído por nós, os usuários. Mas hoje a gente está num labirinto. Um labirinto infinito gerado por algoritmos que não tem saída e foi feito de propósito para prender a nossa atenção. A mudança da Web 1.0 para 2.0 já foi gigante. A gente deixou de ter um mapa pequeno que todo mundo conhecia para entrar num universo de conteúdo que a gente mesmo criava. Aquela pergunta: "Ei, já viu aquele site?" meio que se perdeu num oceano de informação onde os algoritmos viraram os nossos guias. Só que agora a mudança é muito mais profunda. Na Web 2.0, o espaço era construído por nós para a gente interagir. Na Web de IA, o espaço é gerado para nós, individualmente pelos algoritmos. O objetivo não é mais a conexão humana, sabe? É prender a nossa atenção o máximo de tempo possível. Isso muda completamente a arquitetura do nosso mundo digital. E é exatamente aqui que a gente está agora. A grande revolução que de fato redefiniu a internet não foram as criptomoedas, não. Foi a inteligência artificial generativa. Ela não está só reescrevendo o conteúdo, mas as próprias regras do jogo. E se liga nesse dado que é meio assustador. Até 2025, a estimativa é que 50% de todo o texto na internet seja gerado por IA. Para pensar no que isso significa. Em pouquíssimo tempo, metade da web vai ser escrita por máquinas, não por pessoas. E a gente já está vendo as consequências disso. Nossos feeds são gerados para nós. A própria Meta já fala em influenciadores fantasmas, que são contas de pessoas que já morreram e que continuam postando com IA. Agentes autônomos de IA fazem tarefas como se fossem gente, e a internet está se enchendo de uma coisa que estão chamando de slop, que é basicamente um conteúdo genérico, cinza, sem alma, feito só para preencher espaço. Isso leva a gente a uma pergunta crucial. Se o ambiente está ficando tão vazio, tão sem sentido, por que a gente continua nele? A resposta talvez não esteja na tecnologia, mas na nossa própria psicologia. Essa sensação de estar preso em tarefas que não significam mais nada tem uma explicação muito boa, que vem do mundo dos jogos online. É como se a gente estivesse, todo mundo, preso na Praia das Focas. Olha só, em vários jogos de RPG online, como o antigo Ragnarok, os jogadores descobriram que o jeito mais eficiente de subir de nível era passar semanas fazendo a mesma coisa, tipo caçar foquinhas numa praia. Não era divertido, mas era a melhor forma de fazer os números de experiência subirem. Soa familiar? E aqui está o pulo do gato. A gente está preso na Praia das Focas da internet. A gente fica fazendo tarefas que perderam o significado, rolar o feed, postar para ganhar curtida, porque a gente foi condicionado a sentir prazer em ver os números subindo. Likes, seguidores, visualizações. É o mesmo grind, a mesma busca por eficiência, mesmo que a atividade em si não traga mais nenhuma alegria de verdade. Mas calma, parece que tem uma luz no fim do túnel. Diante desse labirinto todo sem sentido, uma fuga em massa já está acontecendo.
É um movimento que a gente pode chamar de a grande fragmentação. A web nas grandes plataformas está desmoronando, não por uma questão ideológica, mas por pura necessidade. O espaço ficou barulhento, falso, exaustivo. E aí, procurar outras saídas não é mais uma escolha, é quase uma questão de sobrevivência digital. E essa fuga acontece em passos bem práticos. Primeiro, rejeitar o conteúdo vazio. Segundo, resgatar o significado nas nossas próprias coleções, sei lá, organizar as músicas, as fotos. E terceiro, que é o mais importante, construir pequenas internets. Pense em servidores de Discord sobre um hobby específico, fóruns privados, grupos de mensagens, lugares onde a escala é humana e a conversa é de verdade. E por que isso está acontecendo justo agora? Porque a internet das grandes corporações, a dos robôs, está tornando o espaço público digital simplesmente insuportável. Essa fragmentação não é saudosismo, não. É um movimento de autopreservação digital. É uma busca por lugares onde a gente ainda consiga ter conversas reais e construir alguma coisa com significado. A velha internet, aquele mapa compartilhado, pode até ter se perdido dentro desse labirinto de algoritmos. Mas olha, isso também abre uma oportunidade. A pergunta que fica não é se a internet vai mudar, mas sim que novos mundos digitais, menores e mais humanos, a gente vai construir no lugar dela.